Se eu te perguntar qual que é o seu método de estudo para residência hoje, provavelmente você vai me dizer algo como assistir videoaula, fazer resumo, flashcard e questão. Eu acho que você já percebeu que fazer isso tudo não é garantia de nada. Porque tem muita gente que segue esse roteiro à risca, dorme tarde estudando e mesmo assim vê a nota caindo no simulado da semana seguinte. Eu vivi isso e durante um tempo eu achei que o problema era eu. Só que o problema, ele nunca foi disciplina. Foi o que ninguém me explicou, que realmente acontece dentro do meu cérebro quando eu assisto uma aula, quando eu realmente estudo algo. A grande diferença não é você aprender aquele conteúdo agora, é você estruturar um sistema para aprender esse conteúdo, para daqui 6 meses ele estar fresquinho na sua cabeça no dia da prova. Isso é muito diferente de assistir uma aula e aprofundar um dia naquele determinado conteúdo. Esse vídeo, ele é sobre isso. Ele não é sobre qual aplicativo usar, esse vídeo é sobre o que a ciência fala sobre o aprendizado e como isso pode mudar completamente a sua preparação para a residência médica. Vamos por partes. Primeiro, eu quero falar porque que seu cérebro é literalmente programado para esquecer uma parte do que você estuda. Segundo, eu quero falar do único mecanismo comprovado que realmente reverte isso. Terceiro, eu vou mostrar o sistema completo do que eu uso hoje, D0s e revisões, e como eu estruturo isso para achatar a minha curva do esquecimento. Em quarto lugar, eu vou falar por que sua nota vai cair, independente de você fazendo tudo certinho. E principalmente porque isso é um bom sinal e não um mau sinal, como muita gente interpreta. Fica até o final porque a parte mais importante desse vídeo não é o método, é o que você tem que fazer quando o método parece que está falhando. Então vamos começar falando por que a gente esquece as coisas. Existe um modelo mental que todo mundo carrega sem perceber. Ah, eu assisti aquela aula, uma hora e meia de aula, e eu aprendi aquele conteúdo. Cara, sinto muito, mas esse pensamento seu tá errado. E tá errado por conta da curva de esquecimento. Esse gráfico ele vem de um psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus, que no fim do século XIX ele fez uma coisa meio bizarra. Ele memorizou milhares de sílabas totalmente aleatórias e ele mediu com precisão de um cronômetro quanto que ele aparentemente esquecia com o passar do tempo. E o resultado disso é essa curva que a gente chama hoje de curva de esquecimento. Basicamente, sem nenhum tipo de revisão, você perde praticamente 50% do conteúdo que você estudou nas primeiras 24 horas. Isso é muita coisa. Ou seja, em uma semana vai sobrar muito pouco daquele conteúdo que você de fato aprendeu e estudou. E aqui está o ponto que muita gente ignora. Isso não é uma falha do cérebro. Na verdade, isso é uma funcionalidade. Porque, pensa comigo, se você lembrasse de tudo que você viu, né? Imagina o excesso de informações que não seria para nossa cabeça o dia todo pensando naquilo. Cada placa de carro, cada nome, cada detalhe de tudo que você viu no seu dia. Ia ser enlouquecedor. Nosso cérebro ia entrar em colapso com esse excesso de informação. O esquecimento, ele é o filtro que te permite funcionar. Então, no fim, o problema nunca foi, eu esqueço muito. O problema é como eu convenço o meu cérebro que isso é importante para que ele retenha essa informação. A resposta para essa pergunta tem um nome na literatura científica, e é chamada de Retrieval Practice, ou prática de recuperação. Existe um estudo clássico conduzido por Karpke, foi um estudo publicado na revista Science, que comparou 2 grupos de estudantes. Um grupo, eles reliam o material repetidamente, então era uma leitura passiva, eles faziam aquela leitura por diversas vezes. O outro grupo, ele lia o material por uma vez, e depois ele tentava lembrar aquilo que ele leu, sem consultar o texto, sem reler, ele só tentava lembrar. Mesmo errando, mesmo travando, ele fazia esse trabalho de tentar lembrar. O resultado foi que uma semana depois, o grupo que praticou a recordação ativa, ao invés de só reler o processo, teve resultados muito melhores em relação à retenção de informação em relação ao grupo que só releu. Apesar de que, nos testes, o grupo que só releu, ele tinha uma impressão de que sabia mais conteúdo do que o grupo que estava tentando lembrar. Então quem está relendo frequentemente uma informação tem realmente a sensação de que está lembrando mais, que sabe mais aquele conteúdo. Só que essa sensação ela é traiçoeira. Ficar relendo dá uma certa sensação de domínio daquele conteúdo. Porque reconhecer uma informação, de ver e lembrar ela, é muito mais fácil do que tentar lembrar sem ver, sem revisar de fato. Criando uma situação hipotética aqui, é como se reconhecer uma pessoa vendo o rosto dela fosse muito mais fácil do que tentar lembrar o nome dela sem ver ela. Reconhecer é fácil, recuperar é difícil, e é o difícil que constrói a memória de longo prazo. Pensa na academia, olhar para um halter, isso não constrói nada, mas pegar o halter, se exercitar com o halter, é realmente o que vai fazer a diferença do processo. É o que realmente vai levar à hipertrofia, afinal. Então, basicamente, o esforço e a resistência são o que constroem na gente, isso tanto músculo quanto memória. A memória, ela funciona pelo mesmo princípio. O esforço de puxar a informação lá de dentro é o exercício. E é exatamente isso que ler um resumo pela 5ª vez não vai te oferecer, não vai te dar. Certo? Com isso em mente, deixa eu te mostrar como eu estruturo meus estudos hoje. O primeiro contato com o assunto ele é chamado de D0. Nesse D0, o objetivo não é decorar a informação. O objetivo é entender a lógica por trás do conteúdo, a racionalidade de como as coisas se relacionam, algumas informações básicas. No D0, basicamente, então a gente assiste a aula, é a apresentação ao conteúdo. Enquanto você assiste a aula, você faz um resumo para manter o foco na aula, manter a concentração na aula. Então o resumo te traz um pouquinho. Sempre cuidado nessa parte para não literalmente copiar o que está sendo passado ali na aula. O resumo, mais tarde, ele vai servir como um guia de revisão rápido. Então, quando a gente for precisar fazer as revisões, a gente vai sempre pro lado do resumo, porque o resumo vai agilizar nossas revisões. Muito cuidado com o resumo, porque ele não pode ser nem completo demais, mas também nem simplificado demais. Ele tem que buscar um equilíbrio ali entre as duas partes, para que ele seja uma fonte útil de revisão e também não fique se apegando a extremos detalhes e minúcias para atrasar também e lentificar o processo de revisão. O resumo serve para organizar de um jeito que vai facilitar a revisão futura. Na sequência, depois de assistir a aula e fazer o resumo simultaneamente, a gente vai para as questões. As questões, elas não são uma forma de avaliação apenas, elas são uma forma de aprendizado. Cada questão vai te mostrar como que a banca pensa, como que ela constrói a questão, se aquela questão ela está te direcionando para algum local.
E hoje ainda eu erro muito, né? Porque às vezes eu pego o conteúdo técnico do enunciado, mas não vejo diretamente o que a questão está insinuando. Muitas vezes o enunciado da questão está direcionando para um lado. Ele sempre está sugerindo uma hipótese mais forte. Isso é muito minúcia, é muito pequeno, mas você consegue, com o passar do tempo, ver essas diferenças. E é só fazendo questão que você vai aprender isso. Cada erro nas questões é meio que um mapa te direcionando ali, como você deve estudar, como você deve ver aquele tipo de conteúdo. E por fim, aqui na sequência dos D0s, seriam os flashcards. O flashcard bem feito, ele força você a lembrar de uma informação ou ele te mostra que você não sabe ela. Então ele não te faz reconhecer aquela informação igual nas questões. Aqui a gente realmente tem que tentar lembrar. É o trazer, é recordar essa informação de fato. Então esses 4 elementos juntos, eles formam e consolidam o primeiro contato. Mas o primeiro contato sozinho, ele não é suficiente. E é aqui que entra a parte que a maioria das pessoas negligencia, que é a revisão espaçada. Lembra da curva de esquecimento? Então, ela não é fixa. Cada vez que você revisa uma informação antes de esquecer ela completamente, essa curva ela muda de formato. O esquecimento ele vai ficando mais lento a cada revisão que você faz, a cada recordação ativa que você traz daquele conteúdo. O cérebro interpreta: opa, essa informação voltou, deve ser algo importante, vou consolidar com mais força. Isso tem respaldo em décadas de estudos sobre spacing effect, ou efeito do espaçamento, com estudos mostrando resultados consistentes sobre a manutenção da informação conforme a gente vai fazendo revisões espaçadas ao longo do tempo. Na prática, isso vai significar a gente fazer revisões frequentes, então a gente fazer o D0, fazer um D7, um D14, um D21 e pelo menos revisar mensalmente depois. Claro, isso vai variar muito conforme a sua nota em cada um desses conteúdos, né? Dependendo se você estiver muito bem em uma, pode passar mais, se estiver pior em outra, tem que ficar mais próximo ali, para que você não esqueça aqueles conteúdos e esteja trabalhando eles frequentemente. O número exato de intervalo entre essas revisões, ele importa menos do que o princípio de que deve haver um espaçamento entre as revisões. E no meu sistema hoje, cada revisão ela tem um fluxo também muito bem consolidado. Então nas minhas revisões, a primeira coisa que eu vou fazer é ler o meu resumo, fazer uma leitura passiva de todo o meu resumo. Depois eu vou para os flashcards para fazer um active recall daquelas informações mais importantes dentro do conteúdo. E aí depois dos flashcards eu vou diretamente para as questões para que eu relembre e trabalhe em cima de como essa matéria é cobrada, como esse conteúdo é cobrado nas provas. É fácil de escrever, é repetitivo e difícil de executar. E é exatamente por isso que funciona. Aqui não tem fórmula mágica, é realmente repetição, repetição, repetição desse processo e desse sistema. E eu acho que por isso que estudar é tão difícil, porque é um processo que demanda muita disciplina e é um processo extremamente cansativo. Se você pegar que você tem que fazer isso todos os dias e repetir, chega um momento que você não aguenta mais fazer isso. Mas realmente a continuidade, ela vai te levando a melhores notas, você vê que você consegue ver diferente as questões, você consegue trabalhar diferente nas provas. E essa microevolução que você vai enxergando vai te motivando no restante do processo. Agora vem a parte que mais me intrigou durante a minha preparação, e que eu nunca vi ninguém falando direito disso. Eu segui o sistema, fazia D0, fazia revisão, e em algumas semanas minha nota sempre caía. A reação lógica da gente é pensar, nossa, eu tô piorando. O método não tá funcionando, o sistema não tá funcionando, tem algo errado. Só que isso nem sempre é verdade, às vezes é exatamente pelo oposto, que a gente está avançando para um nível mais profundo de dificuldade. Então as questões estão ficando mais difíceis, os conceitos estão ficando mais complexos, a nossa visão das questões e do conteúdo ele acaba mudando. Às vezes você começa a ver informações que antes você não via, você começa a fazer conexões diferentes. Existe até um conceito na ciência cognitiva que fala disso. É uma ideia defendida por pesquisadores que fala que os métodos que geram mais desconforto e erros no curto prazo costumam ser os que geram os melhores resultados e mais retenção para o longo prazo. E os métodos que parecem mais confortáveis e fluidos, como reler um resumo, por exemplo, costumam ser os menos eficientes. Isso quer dizer que uma nota caindo pode ser algo desconfortável, mas também pode significar que você está realmente aprendendo e desenvolvendo naquele conteúdo. Não só confirmando o que você já sabia, você está vendo novas hipóteses, está vendo novas peguinhas de questão, você está vendo questões diferentes, elaborações diferentes, então você está aprofundando naquele conteúdo. A verdade é que estudar é extremamente desconfortável. O aprendizado, ele nunca é uma linha reta. Mas, na verdade, ele é formado por ondas, em que a resultante entre o progresso inicial e o final, eles são positivos. Mas que você vai variar até lá, pode ter certeza. Tem dia, e eu estava fazendo isso agora mesmo, que você erra, questão que você jura que você sabe. Mas isso não invalida o processo, isso é o processo. O fato é que as pessoas passam meses procurando a ferramenta perfeita, o melhor aplicativo, o melhor tablet, o melhor post-it, a melhor cor, o flashcard mais bonito e a inteligência artificial mais avançada. E a gente esquece de uma verdade simples, que nenhuma ferramenta aprende por você. Quem aprende é o seu cérebro. E o cérebro, ele aprende do mesmo jeito, com ou sem tecnologia sofisticada, recuperando informação, errando, corrigindo, revisando em espaços intervalados durante meses. Não existe atalho, existe método, e método bem executado, de forma bem chata e repetitiva, durante muito tempo. Isso vai vencer qualquer ferramenta bonita, de nome bonito, que possa ser utilizado. E se você esquecer tudo que eu te falei nesse vídeo, eu queria que você ficasse com uma frase só. O hábito de estudar, ele não é consumir conteúdo, é mudar fisicamente o seu cérebro. E isso exige tempo. Não existe versão instantânea desse processo. Não tenta ficar estudando mais e mais horas, tenta melhorar o processo, tenta melhorar e deixar seu estudo mais eficaz. Porque a aprovação quase nunca é resultado de um dia de virada milagrosa. É a consequência de centenas de dias comuns, chatos e repetitivos, executados do jeito certo.
Se esse vídeo mudou a forma como você enxerga os estudos para residência, manda para aquele colega seu que ainda pensa que assistir a aula 2 vezes é revisar. Eu estou documentando minha própria jornada para residência de anestesiologia, como que eu estou estudando, o que está dando certo, o que não está dando certo. Eu vou começar a mostrar o meu progresso semana a semana, com os acertos, com os erros e os ajustes em tempo real. Se você quiser acompanhar esse processo aplicado na prática, a inscrição garante que você não perca nenhum episódio. Nos vemos no próximo vídeo.